E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo você vai aprender a criar uma máquina virtual gastando nada, tudo de graça, e também de quebra vai aprender a fazer uma live infinita para o seu canal crescer mais. Fica comigo nesse vídeo até o final para você aprender. Bem, primeiro passo, você tem que ter uma conta Google. E vamos direto logo aos trabalhos, vamos lá. Você vai digitar aqui, console virtual machine. E vai vir aqui no Google Cloud Console. A Google, ela te dá para testar esse serviço $200, que você pode gastar em até 90 dias, tá? Mas para você conseguir acessar esse crédito, você precisa cadastrar um cartão de crédito. Então, se você é uma criança, você precisa falar com seu pai ou com a sua mãe para colocar os dados do cartão de crédito para você acessar esses $200. Tudo bem? Você vai ativar o Google Cloud. Quando você ativar, você vai cair nessa tela aqui, ó. No meu caso, eu já tenho 3 computadores aqui rodando. E eu vou criar com vocês agora a 4ª máquina. Esse serviço aqui de graça, ele só permite que você crie 4 máquinas. Não permite a 5ª. Então a gente vai criar a 4ª máquina. E nessa máquina que a gente vai criar, vamos colocar aqui para rodar uma live infinita, onde eu vou pegar um vídeo do meu canal, que é um canal que eu ensino a resolver cubo mágico, e vamos colocar numa live infinita. Ah, mas para que isso? Para impulsionar o seu canal, como fez com o meu. Cura. Vamos parar de blá 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 e vamos ensinar. Você entrou aqui nessa tela do Compute Engine. Agora você vai clicar aqui em cima, no canto esquerdo, e vai passar o mouse em cima aqui, ó, Compute Engine, e vai clicar aqui instâncias de VM, instâncias de Virtual Machine. Temos essa tela aqui. Agora você vai clicar em criar instância, tá? Vamos criar uma instância que é uma máquina virtual. Configuração da máquina. Aqui você vai dar um nome, nessa parte de cima, o primeiro campo. Tem que prestar atenção porque essas letras aqui só podem ser em minúsculo. Então eu vou criar instância tutorial. Beleza. Se você botar uma letra maiúscula ou botar um caractere que não permite, ele vai ficar em vermelho. Região aqui. Eu aconselho você a escolher São Paulo, tá? Mesmo que seja mais caro. Olha aqui. A estimativa de Iowa, que é a que estava antes, era aqui, ó, $25 por mês. A estimativa de São Paulo tá aqui em 40. É mais caro, mas confia que vai ficar melhor essa máquina aqui. Para fazer isso que eu quero, eu coloco aqui em N2. Ele já veio na configuração do E2. Então, coloca no N2, que para mim o N2 já satisfaz o que eu quero. Repara ali que já subiu mais um pouco aqui, ó, $91 por mês. Se você quiser a máquina para fazer outras coisas, aí vai a seu critério. Se você quer uma máquina mais potente ou menos potente. Aqui embaixo não precisa mudar. Se você colocar aqui uma máquina mais poderosa, ó, de 91 vai para 181, então não precisa. Aquela máquina ali de 91 já é legal. Agora aqui no canto esquerdo ainda, vamos clicar aqui, ó, sistema operacional e armazenamento. Ele vem, vamos clicar aqui em mudar, ó, mudar. Aqui em sistema operacional, a gente vai colocar o Ubuntu. E aqui não precisa mudar, 20.04. E aqui o tamanho de disco eu boto 50. E aqui selecionar. Nessa parte aqui de rede eu coloco aqui os 2 primeiros campos, que é o firewall.
Só isso para criar a máquina. Vamos criar a máquina e depois vamos configurar a máquina. Deu aqui 97 dólares por mês de estimativa. Agora sim, vamos criar. Ele vai demorar um pouquinho. Vou te dar outra dica. Vai que você criou a máquina e a máquina ficou muito legal, muito maneira. Você pode copiar a máquina, copiar e colar a máquina. Se eu clicar aqui em qualquer máquina minha que está rodando, ó, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos aqui na direita. Vou clicar aqui em ver monitoramento. Olha aqui, vai aparecer esse botão aqui, ó, criar semelhante. Ele não vai funcionar se eu clicar porque eu já tenho 4 máquinas rodando. Mas se você tiver uma máquina só e quer criar uma máquina parecida com aquela, você pode aqui criar semelhante, que ele vai pegar a mesma configuração da máquina que já existe. Pronto, a máquina foi criada. Essa terceira aqui, ó, instante tutorial. Agora vamos instalar os programas que a gente precisa para poder trabalhar com ela, que é o Ubuntu e o OBS. Vamos clicar aqui no SSH. Vai abrir aqui uma janela pedindo para autorizar. Vamos autorizar. Vamos esperar um pouquinho. Pronto. Abriu essa tela aqui, ó. Essa tela para você entrar com os comandos para você instalar o Linux. Agora, os comandos que você vai precisar para configurar, eu vou colocar na descrição do vídeo. O que eu te indico a fazer para ficar mais rápido? Dá pausa no vídeo agora, vai lá na descrição do vídeo e copia os comandos e coloca no bloco de notas. Ah, Wallace, eu só posso fazer isso pelo computador? Não, você pode fazer pelo celular. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é possível sim fazer pelo celular tudo que eu estou mostrando aqui. Mas eu estou fazendo pelo computador, tá? E tá aqui, ó, na direita os comandos que eu vou usar no bloco de notas. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar dando um Alt Tab para alternar de tela, para copiar do bloco de notas e colar nesse prompt aqui. O primeiro comando é esse aqui, ó, sudosu. Selecionei sudosu, dou um Ctrl C, Alt Tab, entrei aqui na tela do prompt e dou um Ctrl V, Enter. Segundo comando, password root, Ctrl C, Alt Tab, Ctrl V, e agora eu vou colocar a senha do computador. Presta atenção, a senha que você vai botar aqui agora, você não pode esquecer, porque na hora de entrar lá no computador, ele vai pedir essa senha. Vamos redigitar a senha que você acabou de digitar. Pronto, password feito com sucesso. Lembra dessa senha para colocar lá na hora de abrir o computador. Terceiro comando, sudo apt update, Ctrl C, Alt Tab, Ctrl V. Enquanto instala, eu volto lá para o bloco de notas. Eu vou copiar o quarto comando, que é o sudo apt install assumes wget taskcell. Alt Tab, estamos aqui, Ctrl V, Enter. Pronto, está instalando. Vamos agora para o quinto comando, que é o sudo taskcell install Ubuntu desktop. Ctrl C, Alt Tab, Ctrl V, Enter. Esse comando aqui, ele é um pouco mais demorado, porque ele está instalando o Ubuntu, tá? Enquanto ele instala o Ubuntu, eu vou te falar por que eu quis fazer essa live infinita. Porque eu quis, não tem explicação. Eu vi outras lives infinitas que parece que dão muito lucro. E eu já tinha essa vontade de fazer uma live infinita no meu canal já há muito tempo. Então agora que eu consegui, agora que eu dominei essa sequência, em que eu vi que deu certo comigo,
Eu quero te ensinar a fazer. E é uma coisa que não custa nada. Você não vai gastar R$ 1 nisso. É muito, muito legal. Porque você vai baixar um vídeo do seu canal ou baixar qualquer outro vídeo. Não precisa ser um vídeo do canal. Você vai fazer um vídeo que vai ficar em looping. Em looping. Isso é muito legal. Pessoal, não sei se vocês estão escutando. O vizinho tá tomando banho na piscina. Então tá rolando uns gritos aqui atrás. Porque tá calor e o pessoal tá na piscina brincando. Voltando ao assunto, sabia que tem um canal no YouTube? Se você botar no YouTube Lo-Fi, vai vir um canal em que tá passando uma live já de 3 anos, que é uma musiquinha para estudar, que o pessoal acha legal para estudar. E esse canal, por incrível que pareça, ele vende muito item, muito item. Ele tem muita música no Deezer, Spotify. Ele vende itens, é muito legal. Pronto, temos aqui o Ubuntu instalado. Agora vamos para o próximo comando, que é o sudo reboot. Ctrl C, Ctrl V, sudo reboot. E agora ele vai fechar essa tela aqui. Tudo bem, não tem problema, fechou. Vamos lá de novo no SSH da máquina. Ele vai perguntar de novo se autoriza. Você autoriza, sim. Espera um pouquinho, autoriza. E vamos continuar nossa instalação. Agora é o sudo apt-get update. Ctrl C, Ctrl V. Vamos voltar lá no bloco de nodas. E agora vamos para o sudo apt-get install yxrdp. Aí você vai me perguntar, o que é isso, Wallace? Eu não sei, eu aprendi assim, deu certo e continuo fazendo. O próximo comando é o sudo apt-get install yxfce4. Ctrl C, Ctrl V, mas atenção, nesse comando aqui, ele vai dar duas opções, ó. Vai aparecer uma tela. Ah lá, apareceu a tela. A primeira opção é o GDM3 e a segunda opção é o LightDM. Você vai escolher a LightDM. Mas por que, Wallace, está escolhendo? Não sei. Deu certo, então faça assim. Ah, você sabe mexer no Linux? Não, não sei mexer no Linux e aprendi observando. Vamos lá, próximo comando, sudo service xrdp restart. Ctrl C, Ctrl V. Perfeito. A sua máquina já existe. Já tem lá o Ubuntu instalado. Agora vamos instalar o OBS Studio. O OBS Studio é o programa que vai fazer a sua live rodar. Que é o sudo apt repository para Object Studio. Ctrl C, Ctrl V. E aí ele vai perguntar, tem certeza que quer instalar? Aperta Enter para continuar. Enter e continua. Vai. Travou? Por que parou? Parou porque... Ah, tá. Demorou um pouquinho, mas foi. E agora vamos copiar o último comando. Ctrl C, Ctrl V. Que também é relativo ao OBS. Sudo apt install OBS Studio. Enter. Aí ele vai perguntar, você quer continuar? Do you want to continue? Y, sim. E Enter. Vamos lá, 68%. Olha o progresso ali, ó. Ele está instalando o OBS Studio. Depois disso, você não vai mais colocar comando nenhum. Toda a interação é pelo desktop do Ubuntu. Vamos esperar um pouquinho. Acabou. Feito. Tá preparada a sua máquina. Agora podemos fechar essa janela aqui, fechar. E agora vamos copiar o IP externo. Olha, tá vendo esse númerozinho aqui? Vamos copiá-lo. Copiei.
o IP externo. E agora no seu Windows você vai pesquisar aqui, ó, remote. Vai aparecer aqui, conexão de área de trabalho remota. Vai aparecer essa janelinha, você vai dar um Ctrl V. Você vai colar o seu IP externo e conectar. Ele vai perguntar: tem certeza, papapá? Não perguntar isso de novo? Sim. Olha aí, já apareceu uma tela. Essa tela aqui, lembra daquele primeira senha que você criou lá no início? Então, é aqui que você vai colocar. Mas você vai escrever aqui no username root. E agora você vai colocar a senha que você criou lá no início. Olha aí. E tá criada a máquina virtual. Você já tem um computador 24 horas trabalhando para você, sem gastar nada. Olha que legal, claro. Lembrando, isso é uma cortesia que o Google te dá em 90 meses. 90 dias, desculpa. O Google vai te dar 90 dias para usar esse serviço para ver se você quer ou não continuar pagando. Se você não quiser, você cancela ou não. Mas repara aqui que quando você passa o mouse aqui, ó, em cima, aparece esse azulzinho. Esse azulzinho aqui é a tela aqui. Então, dentro do meu Windows eu tenho uma janela que é um computador, tá? O que a gente vai fazer aqui agora para rodar a nossa live infinita? Vamos aqui em Activities. Vai aparecer aqui esses 3 pontinhos aqui, ó, Show Applications. Primeira coisa que você não pode esquecer aqui é nas configurações, Setting, e vai em Power. Para quê? Você vai tirar a proteção de tela. A proteção de tela ele vem de fábrica em 5 minutos. Vamos colocá-lo em Never. Never say never. Vamos lá. Eu tirei a proteção de tela, então essa máquina vai ficar ligada o tempo todo sem dar uma tela preta de proteção de tela. Agora o que vamos fazer? Vamos baixar o vídeo que eu quero que fique em looping, tá? Abrir aqui o Firefox, tá? Pronto. Coloquei aqui o meu usuário e a minha senha e fiz a minha verificação de segurança. Eu já posso baixar o vídeo que eu quero do meu canal. Ou então eu vou no Drive, que também é uma outra forma de pegar o vídeo. Eu vou aqui no meu usuário e vou lá no Drive. Eu já tinha enviado para o meu Drive o vídeo que eu quero fazer em looping, que é esse aqui, ó, solução do cubo mágico em 12 minutos. Tudo bem? Vou aqui no Drive. Isso eu tô fazendo dentro da máquina virtual, hein, gente, não é no computador não. Eu vou fazer um download, vou baixar. Vai perguntar: tem certeza que quer baixar? Sim, quero sim baixar. Baixei. Posso fechar isso aqui. E posso fechar até essa aba aqui do YouTube. Beleza. Agora eu já tenho o vídeo que eu quero fazer looping. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos abrir o OBS Studio. Eu estou te ensinando a fazer uma live infinita, hein? Esse é o pulo do gato. Veio uma janela aqui. Pode cancelar essa janela. O OBS ele é muito simples. Ele é mais simples que o Streamlabs. E aqui em Sources, que são as fontes, vai clicar aqui no mais, ó, aqui. Você vai escolher Media Source, dá OK. E vamos escolher o vídeo que eu acabei de baixar, ó, downloads, esse aqui, ó. Eu acabei de baixar esse vídeo. E agora você não pode esquecer isso. Você tem que habilitar essa caixinha aqui, ó, essa combo box de loop. Por quê? Quando o vídeo acabar, ele vai fazer um looping. Porque se você não habilitar essa caixinha aqui de looping, quando acabar o vídeo, ele vai parar o vídeo. Olha lá. Olha lá o vídeo rodando, que beleza. Tudo pronto? Ainda não.
Por quê? O OBS, ele só pegou o vídeo. Ele não sabe em qual canal que ele vai transmitir essa live. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em Start Streaming. E ele vai perguntar: vamos abrir as configurações para entrar o URL ou a chave de streaming. Open Setting. E aqui aparece aqui General. Você vai em Stream, que é a segunda opção aqui, ó, Stream. No Service, ele já vem com o padrão da Twitch. Clica aqui Twitch e vai lá para a segunda opção, YouTube. E aqui Connect Account, que é o recomendado. Você vai clicar aqui Connect Account e vamos continuar. Aqui nesse momento o OBS fez uma verificação de segurança, o YouTube fez uma verificação de segurança para saber se é você mesmo que está permitindo. Então eu recebi aqui no celular um número que você vai confirmar aqui. É uma verificação de segurança. Pronto. Já está logado aqui o meu canal aqui, ó, Cubos para Iniciantes, Wallace Pedrosa 2025. Então agora o OBS já sabe para onde ele vai fazer a live. E agora vamos clicar em OK. Aqui você pode cancelar, cancela 2 vezes. Pode fechar essa janela de chat aqui. Pode fechar isso aqui também. E agora vamos clicar aqui em Start Streaming. Ele vai perguntar: você precisa colocar o título e as descrições. Então eu vou colocar um título bem simples: como resolver cubo mágico 3x3. Como resolver cubo mágico 3x3. Privacidade pública, categoria eu boto entretenimento, ou então posso how to. Esse vídeo é feito para crianças? Não, não é feito para crianças. Aqui na thumbnail eu posso colocar depois. Então, tudo isso aqui que eu coloquei agora, que é título e descrição do vídeo, eu posso colocar depois, tá? Então eu posso aqui Create, Broadcast and Start Streaming. Quando eu clicar aqui, já vai começar a live lá no seu canal. Olha que beleza. Deu um erro aqui que eu não sei o que é. Vamos tentar de novo. Create New Live Broadcast. E pronto. Está feita a sua live infinita na sua máquina virtual infinita. Infinita não, 90 dias, gente. 90 dias. Olha, gente, se você quiser aprender a resolver o cubo mágico, no meu canal eu tenho vários tutoriais que eu vou te ensinar a resolver o cubo mágico. E aí, pessoal, conseguiram criar a máquina? Conseguiram fazer tudo que eu ensinei? Se te rolar alguma dúvida em alguma etapa, pode comentar que eu respondo. E se você souber outra forma de fazer uma máquina virtual mais potente, comenta aí também que eu quero saber, hein? Eu fico muito feliz em compartilhar as coisas que eu aprendo. E eu quero saber de vocês se vocês conseguiram ou não criar a máquina virtual. No meu caso, eu criei a máquina virtual para fazer um loop infinito. Mas você pode criar a máquina virtual para fazer N coisas, para fazer outras coisas. Eu também quero saber para que serve uma máquina virtual assim para uma pessoa. Para quê? Valeu? Deixa aí nos comentários e obrigado se você assistiu o vídeo até o final. E fico grato em saber que eu te ajudei. Sucesso aí. Valeu, gente. Um abraço.